Olá, sobreviventes, espero que estejam bem. Peço que, caso se interessem pelo conteúdo, se inscrevam no canal. Caso vocês gostem do vídeo em questão, deixe o seu like. Caso você não goste, deixe o seu dislike aí, e dê seu feedback a respeito do assunto abordado aí nos comentários, tá certo? Eu queria dizer para vocês também aqui, dar um aviso a respeito de que eu criei um e-mail novo, para a galera enviar, caso tenham interesse, seus relatos, tanto de vida, seja a respeito não precisa ser só sobre a fêmea não, tá? Caso vocês tenham algum relato a respeito de alguma situação que ocorreu em algum emprego seu, vamos expandir, essas verdadeiras red pills, que acontece aí no nosso cotidiano, até porque muitas pessoas vivem sem sequer ter um relacionamento, não se interessam por isso, mas tem red pills em outra área. Muitas vezes ela sofreu aí, viu coisas muito interessantes que muitos nos servem aí no trabalho, em que ela exercia, ou na faculdade, Então, caso você tenha algum relato que vai agregar aqui, você pode mandar pelo e-mail que está aí presente no banner do canal, sobreviventebrx@gmail.com. Basta você dar uma olhada lá, mas eu vou estar deixando aí na descrição também, caso vocês queiram tá dando uma olhada, Ele não permite colocar o link, mas é fácil para vocês aí acharem, tá? Tá no banner do canal, basta vocês irem lá e achar. Caso mandem relatos para mim, eu vou contar o seu relato aqui. Você especifica para mim lá se você quer que eu divulgue seu nome ou não, ou tanto faz o seu nick, ou se você quer sigilo. Acontece que eu vou contar a sua história, óbvio, da minha maneira, que vocês já devem estar habituados aí pelos 15 vídeos, 16 vídeos que já soltando, nessa altura do campeonato. Vocês já sabem, eu vou ser bem sincero, então não vou amaciar, Caso eu vou dar minha opinião em cima do teu relato, mas eu vou contar ele na íntegra, tá? Enfim, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, pode parecer um pouco, pode não, é de certa forma batido, só que é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse assunto, apesar de parecer que é um pouco batido e repetitivo, que é o casamento, que é o matrimônio, para nós ocidentais aqui eu chamo muito de suicídio, O casamento, para mim, é um suicídio financeiro, biológico e social nessa ordem, A gente consegue encontrar até hoje, apesar do casamento aí ser piada, até os próprios casados fazem piada com isso, Porque é através do humor, muitas vezes, que você fala verdades, que você não conversa de forma formal, você usa o humor como válvula de escape para falar algo que você realmente pensa. É por isso que você vê muita piada com casamento. Inclusive hoje pela manhã, estou num grupo aqui de seguranças, e uma mulher, ela postou a foto de uma aliança e de uma bala, de uma munição calibre 38 no chão, e ela falou que de um lado havia um objeto que pode acabar com felicidade, acabar com a vida das pessoas, e do outro lado tinha uma munição calibre 38, ou seja, ela se referia à aliança, que é que te tira a tua liberdade, tira a tua felicidade, etc. Até que em casa, sabe, independente do gênero, obviamente para o homem é bem pior, pelos motivos que vocês já estão cansados de saber, mas a gente aí encontra ainda hoje muito cara, inclusive caras que estão no meio, casados, não que é um problema para ele casar, porque ninguém tem obrigação de já nascer conhecendo esses conteúdos. Eu era um cara que eu não conhecia, já namorei várias vezes, etc, já fui trouxa várias vezes, como muitos caras que estão no meio, mas eu nunca fui aquele cara que gostava de ser feito de otário. Eu sempre tinha limites. O primeiro vacilo eu pulava fora. Eu sempre fui precavido, mais racional, Óbvio que a gente tem a nossas fraquezas, a gente tem ali, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai trilhando um caminho até chegar na maturação ali cerebral de consciência, que a gente vê, bom, isso aqui, segundo do ponto de vista lógico, não vale a pena, que é o caso do casamento aí.
Mas enfim, né, você encontra muitos caras ainda hoje que eles nutrem, pelo menos internamente, no seu subconsciente, uma esperança. Não digo falsa esperança, é uma esperança de fato genuína que encontrarão alguém. Eles não falam isso abertamente porque eles temem, né, sofrer represálias aí, sofrer comentários de cunho vexatório, né, e humilhantes. Né, eles não falam isso por os caras da rede, né, porque ele vai ser chamado de gado, etc. Mas eu conheço muitos caras que ainda nutrem uma ínfima esperança ali em casar, em encontrar a sua honradinha, né, a sua mulher exceção, a unicórnio. E esse termo, ele é muito engraçado, de mulher exceção, porque quando você se refere em mulher exceção, você está se autocolocando como um ganhador da Mega Sena, você já percebeu? Porque quando você luta de fato contra uma maré que está aí, vindo de contra você, você não consegue brigar com ela, você não consegue brigar contra a força da natureza. Implica que você, dentre bilhões de pessoas, foi agraciado com o presente ali da mulher exceção, né? Aí eu te pergunto, você, conhecendo a si mesmo, você acha que você é tão sortudo assim para ser um ganhador da Mega Sena? Bem, eu acho que não. E digo mais para vocês, mesmo ganhadores da Mega Sena, na verdade, podem perder esse dinheiro, podem sofrer, né, sequestros e etc. O cara que acha que encontrou a sua honradinha nada mais é do que um cara que está afundado em coping. Por quê? É impossível tu negar a tua própria natureza. Até nós mesmos, nós podemos controlá-la. A respeito do casamento, uma mulher exceção é nada mais nada menos do que um personagem, né? Não existe. Ela não existe. Você existe graus de mulheres menos piores e do que as outras. Não significa que aquela mulher vai ser a mulher que tu tá idealizando na cabeça, né? Pois seria a mesma coisa que ela não ser mulher. Tá na natureza da mulher ser assim, utilitarista, hipergâmica e egoísta. Isso é comum, entendeu? O que não pode ocorrer é, por exemplo, o homem achar que porque está vivendo um relacionamento de forma, entre aspas, saudável com a fêmea, ali ele achar que essa mulher é a ideal para ele se casar, né? Porque o casamento em si é uma estrutura que não funciona hoje em dia, né? Lá atrás ele sempre foi um sacrifício. O casamento sempre foi um sacrifício. O que ocorria antigamente é que ambos os sexos, para vocês que têm avós e contam, etc., vocês já sabem disso, ambos os sexos se sacrificavam para manter esse sistema, que nada mais é do que uma perpetuação oficial da espécie de forma mais saudável socialmente, onde a mulher e o homem se uniam para fazer cada um sua parte de criar a prole e dar seguimento à espécie, né? A mulher ficava a cargo de, muitas vezes, educar as crianças e manter a questão doméstica do lar, enquanto o homem, né, ele ficava a cargo de prover a tua família financeiramente e de gerar proteção. Ele ficava mais com a parte rígida em impor freios morais ao filho, né? E a mulher ficava mais na parte de dar, entre aspas, amor e carinho e prover a agradabilidade ao marido quando ele chegasse do serviço exaustante em casa. Hoje, esse sistema ele foi rompido devido à modernidade, devido à influência, devido a agendas culturais e sociais que estão impostas aí pra gente, né? E isso tem um objetivo claro, é para desmantelar os pilares da sociedade que já quebraram há muito tempo. O erro do conservador é achar que tem como recuperar, coisa que não tem, porque eles, quando se referem a casamento e a mulher, eles acham primeiro que o casamento ainda é o casamento lá secular, uma vez que não é. O casamento antes era homem e mulher e agora é mulher e Estado, né? O homem e Estado, perdão. E isso ocorre há muito tempo já, não é de hoje, né? E ele coloca, quando ele fala sobre feminismo e mulheres em questão, vocês podem ver que ele nunca coloca a mulher como culpabilizada, ele não culpabiliza a mulher pelos seus atos e pela sua vertente que ela segue. Ele coloca a mulher como um bebê inconsciente que é vítima do vilãozão, que é o feminismo, uma vez que toda mulher é feminista, né? Não existe mulheres exceções, todas as mulheres são feministas, está no seu cerne consciente isso aí, é da sua natureza. É da sua natureza. A mulher tem dentro de si a desobediência e a rebeldia. Você pode ver isso desde a primeira mulher segundo o cristianismo, que foi Eva, né? Ela desobedeceu o próprio Criador, né?
para ir tentada ao rebelde, ao que quebra a ordem, que foi Satanás, a serpente. Muitos vão falar que Adão também tem culpa. Sim, mas ele foi induzido. Isso mostra desde os primórdios, desde a Gênese, da Bíblia, que o homem que não controla a própria, não pensa por si próprio, não tem a racionalidade como controle, ele é induzido pela fêmea à ruína, que foi o que aconteceu com os nossos antepassados bíblicos, né? Que foi o caso da humanidade. Onde eu quero chegar com isso tudo? É que o casamento hoje em dia, ele não é só inviável, ele não é só algo ruim de forma clichê, ele é basicamente a ruína masculina, né? Mas o homem que nutre ainda esse tipo de sentimento, né, ele não pode ser curado de uma maneira com agradabilidade, com você passando a mão na cabeça dele. Ou ele é abandonado de fato, né, sai, né, desses meios masculinistas que ele está inserido, porque nada está resolvendo para ele, porém ele nutre ainda uma esperança, ele está vendo como as coisas estão, mas ele ainda insiste, eu vou, esperançosamente ele pensa, eu vou achar uma diferente, uma vez que ele só acharia essa tal mulher se ele criasse ela, como o Dr. Frankenstein fez. Não tem como você encontrar uma mulher, né, desse modo que eles imaginam. Eles criam na própria cabeça. É como eu acho que é o conceito da waifu que eles falam. Eu não adentro muito nessa parte de waifu, porque não é minha área, eu não conheço muito a respeito do tema, né? Mas creio que seja isso. Eles idealizam na cabeça dele essa figura, né? Muito por serem viúvas de tempos que eles nem viveram e nem sabem como é, mas eles acham que vão encontrar alguém assim hoje. Não. A mulher ela não é influenciada. Ela não é uma vítima do feminismo. A mulher é feminismo. A mulher é coletivismo. Tá dentro dela isso aí. E sempre que ela puder desestabilizar as estruturas sociais do equilíbrio, ela o fará. Porque ela tem esse desejo intrínseco dentro dela. E é isso que muitos dos caras não entendem, né? E eles insistem ainda em pleno ano de 2022 em encontrar alguém para viver o seu resto da vida, para não morrer sozinho, né? Como dizem aí. É a eterna carência. Uma vez que ele nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. A não ser que você arraste o seu cônjuge, né, quando no seu leito de morte você acabe churrascando ela para ela morrer junto com você, né? Que bonito, que lindo. Não. A gente tem que ser autossuficiente, né, e ser completo por inteiro, coisa que eu já falei lá anteriormente. Mas eu fico colocando agora no papel, por que um homem que se diz inteligente, que vamos supor, o cara critica jogos de azar, né? Eu não gosto de jogar jogos de azar, eu não gosto de investir em coisas que financeiramente para mim não são viáveis porque são pirâmide. Mas o casamento é o quê? O casamento não é um esquema de pirâmide feito para você perder, em que elas são as criadoras da pirâmide em questão e você vai injetar todos os teus recursos capitais, você vai entrar com todos os recursos financeiros, o social, você vai arriscar a tua pele ali e vai entregar tudo em um alto sacrifício, enquanto você não vai receber nada em troca. Como eu tinha dito lá atrás, antigamente você tinha um certo respeito. O casamento nunca foi bom, sempre se tratou de sacrifício dos cônjuges em prol da prole, né? Mas ainda você obtinha ali um certo respeito, ainda tinha essa classe social do homem ser o patriarca, o chefe de família e sua palavra ser lei. Hoje em dia não é isso que ocorre. Hoje em dia você vive uma sociedade, sempre foi ginocêntrica, mas antigamente era mais mascarado, né? Era um ginocentrismo em que você entregava migalhas para os homens, para eles se contentarem ali, ficar menos insatisfeitos. Hoje eles estão insatisfeitos, mas querem prover ainda assim e querem manter essa imagem de que são casados e felizes. A velha família doriana, né, de margarina, que é apenas fachada. E eu não preciso falar para vocês que eu conheço diversos casamentos de fachada, diversos caras infelizes que choram, né, que vão desabafar para você, que conversam e falam que a mulher não faz nada em casa e toda essa coisa que vocês estão acostumados. Elas não fazem o papel delas, mas eles precisam continuar fazendo o papel deles. Tanto porque eles possuem um ego frágil e querem mostrar para a sociedade inútil que eles fazem o seu papel de homem, digamos assim, mas ela não precisa demonstrar nada. É sempre o cara que precisa demonstrar alguma coisa. Então eu não entendo esse desejo ainda interno do masculino de querer casar, né? É uma carência eterna de uma cena que ele criou na cabeça dele devido à infância e da pressão, né? Muitas vezes até familiar, dele casar com alguém. Mas o benefício
que ele terá com isso é nenhum, né? Tipo, eles falam assim pra você: se joga desse precipício, se você morrer, morreu, se você não morrer, parabéns, você é um vencedor. A chance de você morrer é 100%. É igual você pegar um avião. Você pegaria um avião que, aquele velho clichê, um avião que tem 90% de chance de cair, mas você tem fé, né? Você tem sorte. Não, comigo vai ser diferente, como se dependesse de você. Não depende. E não depende, eu tava vendo uma matéria do CNN que é do dia ano passado, eu fui pesquisar, e 70% dos divórcios são pedidos por elas, né? Então, não interessa se você é bom, se se considera um bom pai, um bom marido, porque isso não interessa pra elas. É bom que você provenha a prole, ela quer manter essa imagem social de boa esposa, mas ela não vai estar feliz com aquilo ali. Muitas vezes, ou ela vai trair você com o cara porque ela precisa do melhor dos dois mundos, que é os que elas querem, né? As emoções, né? Mas precisa que você provê ali a família. Muitas não... As que ainda se mantêm, os casamentos funcionais, né, os poucos que eu conheço, é porque elas possuem família e elas querem manter o nome da família preservado para não ter nenhum escândalo e tal, então elas realmente evitam, né, qualquer tipo de aflorar o seu sentimento ali, mas não significa, né, que ela tá feliz com o casamento ou que ela é uma exceção. Ela apenas quer minimizar os danos e percebeu que, no caso, está velha e quer terminar ali o resto dos seus dias num casamento infeliz para manter as imagens, as aparências dela e da família, né? Mas vamos supor que você seja um homem jovem e hoje você ainda fala: não, um dia eu vou encontrar uma mulher. Tá, cara, você encontrou uma mulher, é bacana o relacionamento, tá indo, mas o que te garante que futuramente ela não vire a chave e simplesmente te abandone? Você desperdiçou todo o seu tempo, todos os seus recursos, idealizando algo quando ela, 5 anos antes de terminar, já estava planejando terminar, porque a mulher não termina da noite pro dia. Ela geralmente pode ficar até 2, 3, 5, 6 anos pensando em terminar com você, e você vai entrar para as estatísticas de 70% dos caras que foram abandonados no divórcio. E aí você vai perder seus recursos financeiros, etc. E seu mundo vai acabar, porque você colocou todas as suas fichas e esperanças em uma pessoa e um jogo falido. É um jogo de azar, é um esquema de pirâmide. Você entra com tudo e quando você tiver total investido na pirâmide, aquela pirâmide vai desabar e o dono dela vai arrancar tudo o que puder de você ali, né? Que no caso é a mulher / Estado, né? E aí eu fico me perguntando o que leva um cara a continuar com essas crenças falsas, essa falsa esperança em um dia casar, sendo que ele não obtém vantagem nenhuma nisso. Nada mais é do que o sentimento ainda forte, eu já tive esse sentimento de um dia construir uma família. Isso é biológico, é instintivo, né? Então você precisa lutar contra esse instinto aí. E é muito difícil. E o cara que consegue, né, chegar nesse ponto, nesse patamar, é um cara que merece ser parabenizado. Porque eu sinto muitas vezes que você tem que lutar contra isso até, sabe, se vigiar sempre. Porque do nada, quando você menos espera, aparece a tal da honradinha e você tem leves, né, sentimentos ali de querer ceder, né? E você tem que ser forte, e o cara que consegue isso aí, ele tem que ser parabenizado, porque é um cara que tá no patamar monge tibetano já, né? Você tem muitas armadilhas da Matrix aí pra tentar te fisgar, pra tentar fazer você, né, ir contra suas próprias crenças de racionalidade. E o casamento hoje nada mais é do que uma transferência que sempre foi, mas hoje é bem pior, né? Antigamente, caso vocês não saibam, era o noivo que recebia dotes, porque para a família ter uma filha mulher era uma despesa e era uma honra para ela estar casada. Então era uma honra realmente, né? Tanto que a mulher casava de branco, só podia casar virgem no caso, né? Geralmente vocês viam aí muito aqueles casos do cara que era velho e tudo, e ele casava com a menina bem novinha. Vocês devem ter casos até desse tipo na família, né? Hoje não, hoje você vê missol, né? 40 anos, 30 e poucos anos, né? Mulheres aí totalmente rodadas casando de branco. É uma piada. E essa instituição já caiu por terra, já virou palhaçada, já virou um circo, e o homem pra mim é nada mais, nada menos do que um palhaço que entra nessa daí. Ele não vai ter autoridade em casa, né? A mulher vai fazer gracinha com ele em vídeos de Reels e TikTok. Ele vai ser um palhaço subserviente que vai ser mandado pela esposa, vai prover tudo, e se duvidar, vai tomar chifre, né? Se duvidar não, muito provavelmente vai tomar chifre ou do amigo, né? Ou do personal dela, ou do patrão dela no trabalho. Recebi uma promoção, mal sabia que ela deu pro cara, como acontece muito aí. Não vai poder dar pitaco na educação dos próprios filhos e ainda vai perder eles futuramente. Então, o homem que entra nessa ainda, ele nada mais é do que um cara que está viciado em jogar em jogos de azar, né? Então, não tem diferença nenhuma do cara que aposta,
pro cara que casa, porque ele tá investindo em uma aposta que ele tem 90% para mais de chance de perder e de se ferrar, né? É nada mais nada menos do que o instinto de querer. Não é só sexo, porque se fosse só isso, o cara muitas vezes ele precisava só agradar, ele precisava casar com a mulher ali. Tem um instinto principal, óbvio, de ser sexo, mas não é apenas isso. Ele quer realmente ter uma pessoa do lado dele, ele cria na cabeça dele essa fantasia, né, secular de criar uma família em um mundo totalmente degenerado. Muitas vezes você não vai ter controle nenhum do teu filho e tu vai ficar ainda mais triste, pois tu vai ter ver teu filho entrando nas drogas, né, virando aí um criminoso, sendo um degenerado, né, ele vai ter tudo contra ele. E o cara, ele tem ainda aquele sentimento de, não, comigo vai ser diferente, né? Ele ainda não acordou para a realidade, ele não tem nada a favor dele e mesmo assim ele insiste. Eu sou um dos caras que tinha vontade, óbvio, como muitos de vocês que devem estar ouvindo, de casar um dia, de ter família. Só que, vão por mim, todo casado que eu conheço é um cara triste, é um cara sem vida, opaco, né? Que você olha pra ele e você enxerga apenas uma casca vazia que um dia foi um homem. Por quê? Porque ele idealizou o casamento, né? Muitas vezes foi um acidente e tal, ele casou com uma pessoa que ele não gostava, mas muitas vezes ele idealizou um casamento e casou com uma pessoa que ele achou que ia ser pra vida dele, né? E nisso aconteceu que ele virou um cara que só vive para pagar contas, se sacrifica em um emprego que muitas vezes não gosta, deixou de fazer hobbies. Conheço muito cara que deixou de jogar bola, deixou de ser jogador para cuidar da família, né? Um cara que trabalha em um emprego de sol a sol e que não gosta para manter a família, até porque ele quer fazer o seu papel de homem, né? Tem essa imposição social para o cara, ele precisa continuar com o seu padrão aquele papel de gênero, ele precisa continuar com o seu papel de gênero, de provedor, de mantenedor da família, mas a mulher não precisa de responsabilidade nenhuma. Ou seja, querem caras lá da década de 50 com mulheres de 2022, que sequer se portam como fêmeas dignas e mães de família. Não preciso nem dizer pra vocês aí, né? Tudo isso é agenda, é programado já, sim, mas não é que eu tô falando isso pra vocês que elas estão sendo influenciadas, mas elas gostam disso. Então, assim, é preciso saber diferenciar as coisas. Não é porque elas estão sendo influenciadas, né, que elas são vítimas de algo. Muito pelo contrário, elas são cúmplices. Elas são cúmplices das engrenagens que querem destruir toda essa merda aqui e já destruíram. Então, esse é o meu problema com o salvador do Ocidente. Ele não enxerga o óbvio. Ele quer que os caras continuem se jogando nos precipícios em prol da deusa Shana, né, dos seres de luz. E eu falo pra você ainda que tá me ouvindo, se um dia você tem ainda essa vontade genuína de casar, vai em frente, cara. Eu não vou falar pra você não casar, não. Vai em frente. Vai em frente, faça. É melhor você se arrepender de algo que você, eu podia ter feito isso, né? Do que você, sabe, ir em frente, não ir em frente e ficar chorando depois. Faça o que você quiser da sua vida, não sou seu pai, né? Mas depois que você se foder, você vai ver que se você só apostou em um jogo de azar, que você não tá mais na década de 50, né? Que você investiu em uma instituição falida, que você não está casando com a mulher, você está casando com o Estado e a Constituição que rege ele, a lei que foi feita, e a cada dia que passa são aprovados mais e mais temas e leis, proposições que estão aí para te ferrar, né? Para transferir a tua renda, transferir teu patrimônio, tu sofrer todo tipo de agressão e coerção possível do Estado, né? Porque elas têm isso para ampará-las. Você não tem nada para amparar, nem a própria sociedade te ampara, porque geralmente quando você termina, você vê legiões aí, ou de amigas, onde muitas vezes até tem um amigo, né, falando contra. Apesar disso ter muito mudado hoje em dia, dos caras terem despertado mais, ficarem mais espertos, ainda a gente vive numa sociedade majoritariamente bucetocrática. Então, você só tem a perder. Mas era isso, né? Se você ainda tem a intenção de cair nessa, né? Tem aquela falsa esperança lá dentro do teu peito de, não, eu vou casar, que comigo vai ser diferente, eu ainda vou encontrar uma mulher parceira, eu conheço um amigo que tem mulher parceira e tal. Você não conhece nada, você não sabe o que se passa na cabeça dela, você não sabe como vai estar daqui a 5 anos o relacionamento deles. Mas é isso. Desejo para você que quer arriscar, quer entrar nessa, uma boa sorte. Até porque tu vai precisar. É um contrato social, né, unilateral, em que só beneficia uma das partes e tu não ganha nada com isso, né? Tu ganha a falsa esperança de ser o líder de família e a xotinha ali, sei lá, uma vez no mês, né? E que até você mesmo vai enjoar de
de estar ali com ela, né? Não quero parecer hedonista aqui, mas é um fato, talvez. Por isso que entra o coping do amor, né? Que está acima ali dos instintos biológicos e primitivos humanos, em tese. Balela, né? Eu acho, né, que é triste ver caras muitas vezes ali que desperdiçam todo o seu tempo em uma ilusão, e por isso que eu acho que as mulheres estão muito mais à frente nisso aí, porque elas já viram que o casamento é uma piada, né? Elas querem ali, tem até o sonho de casar um dia, mas é só pra entrar e ter toda aquela glamorização do casamento, que mais é pra noiva do que pro noivo, né? É toda uma questão de bajulação total, né, pra noiva em questão, enquanto o cara fica igual um otário plantado, esperando ela ali pra ir pra lua de mel e aproveitar hoje em dia o que muitos já aproveitaram sem gastar o que ele gastou. Ele gastou tudo no casamento, pela festa, provavelmente até o vestido ele pagou tudo, né, pra chegar na lua de mel e entrar num ambiente em que ela já deixava todos entrarem antes de casar ali. Ou seja, ele tá comprando a vaca ao invés de apenas comprar o leite, né? Enquanto os caras foram lá, roubaram o leite na madrugada, entraram no estábulo e roubaram o leite na madrugada, ele simplesmente pegou essa vaca magrela e com o leite todo sugado de anos, por aí. Sei que vocês entenderam a analogia. Mas eu acho que esse tipo de cara, ele só aprende nessa maneira. O cara ainda que tem a esperança, a gente tá em 2022, o casamento não vale a pena faz anos já, né? E cada dia piora, né? E elas são totalmente insatisfeitas, não interessa o quão você se sacrifique, quanto mais, na verdade é o contrário, quanto mais você se sacrifica, né, por mais que ela veja ali realmente que você é um cara que tá provendo a família, que tá sendo em tese um bom pai, um bom marido, ela enjoa daquilo. Ela quer, na verdade, como vocês podem ver na história da nossa mãe, entre aspas, Eva, né, elas querem a rebeldia, elas querem a desestabilização, a quebra de ordem, entendeu? Então, quanto mais ela vê você prover e ser o mantenedor familiar, ela vê você como um cara submisso e fraco, que não foge das suas responsabilidades. É para você ver como funciona a lógica desses seres. Eles são totalmente bizonhos, né? Elas querem aquele cara. Muitas vezes eu já vi mulher que reclama do marido, mas você precisa comprar isso, precisa comprar aquilo, mas muitas vezes ela separa desse cara e vai sustentar um garotão vagabundo dentro de casa. Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo um curso um tempo atrás aí, o molecão veio falar pra mim que a sogra dele foi até o Marrocos pegar um cara lá, que agora trouxe ele aqui pra dentro de casa, voltou pro Brasil, e o cara não trabalha faz 2 anos, e ela tá sustentando o cara. A coroa que separou do marido, reclamava do marido, e o marido era trabalhador, e foi lá pegar um garotão do Marrocos pra sustentar ele aqui. Muitas vezes não é não é o que você faz, e sim quem faz. Entende? Ela enjoou do marido, ela enjoou do cara e inventa qualquer tipo de desculpa. Mas se ela se interessar pelo garotão comedor em questão, ela vai até bancar ele, né? Por exemplo, muitas vezes eu conheço o cara e fala, mas para pegar mulher tem que ter carro. Não necessariamente, né? Muitas vezes o cara é pego na própria casa, a mulher vem buscar ele com o próprio carro dela, leva lá pro apartamento dela, você come ela, depois ela te traz embora, né? Que já aconteceu muitas vezes com esse que vos fala, né? Então assim, cara, é um ser muito volátil, é um ser muito esquizo. Então, você tá casando, né, com, vamos supor, um esquizofrênico, digamos assim, né? É um ser totalmente oportunista, né? E que vai acabar ferrando o teu psicológico, muito provavelmente, né? E você pediu por isso. Isso é o pior de tudo, né? Você entrou nessa barca furada e ainda fez mais 4 furos quando estava a caminho dela, propositalmente, porque você não é demente, ao menos nesse ponto, você sabia onde você estava entrando, mas a sua falsa esperança te levou à ruína. E sinto muito, não desejo mal para você, mas você merece tudo isso. E ontem uma conhecida manda mensagem dizendo que o irmão dela, que tanto ela falava que ele era machista e tudo, aí ele acabou, né, casando 2 anos atrás, né? Eu conhecia ele desde 2018, ele casou 2 anos atrás com a mulher e agora reclama pra ela e pra mãe dela todo dia que a mulher era uma coisa no namoro, óbvio, né? E por isso que essa falácia de você namora pra conhecer a pessoa. Na verdade, você só conhece a pessoa quando ela se sente segura pra se revelar. Então você não conhece ninguém nunca. Quem dirá o seu cônjuge, sua namorada, etc. Você só vai conhecer no dia da separação ali mesmo, né? Mas aí outra questão rápida, né? Que ele ficou com ela agora e ele trabalha fora em 2 empregos e ela chega em casa, ele não tem nada pronto pra ela. E ela não trabalha fora.
Ela não cozinha, não lava nem nada. E quando ele vai indagá-la a respeito, ela fala: se você quiser, você faz. E como ele fez um filho com ela, é aquilo que eu falo, o filho é uma segurança que ela tem. Muitas delas têm, elas usam o filho como uma moeda de troca. Você muitas vezes não separa por conta da criança, ou seja, elas veem as crianças, os filhos como ferramentas a serem utilizados por ela, tanto para garear na transferência de renda o recurso, quanto para te manipular sentimentalmente. Ou seja, o filho é mais uma arma que você está entregando para a mulher ali, até porque ele majoritariamente vai ficar com ela. Quando você vai para audiências de custódias, etc., você pode ter certeza que vai ficar com a mãe. Muito difícil. A não ser que você comprove que ela seja uma drogada ou criminosa e incapaz de criá-la, né? Você vai ganhar, mas é muito difícil. Caso contrário, é sempre da mãe a guarda da criança. Ou seja, é uma arma que você está entregando, uma arma nuclear que você está entregando para a mulher ali de livre e bom grado, porque você teve na sua cabeça, você divagou e teve um sonhozinho de criar a sua família doriana. E aí, meu amigo, você se fudeu. É isso. Espero que, se vocês gostarem do conteúdo, mais uma vez se inscrevam aí, compartilhem, né, e deixem seu like caso gostarem do vídeo. Caso não gostarem, deixe seu dislike e dê seu feedback nos comentários. Abraço e fiquem com Deus. Hey!